eu me chamo Tatiane Nascimento, sou contadora, mestranda em políticas públicas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autismo. Nós estamos aqui com a Marcela, mãe do Cris, pastora, pedagoga e esposa do Rodrigo. Marcela, fala um pouquinho sobre você para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, Tati. Bom, eu sou tudo isso que você falou e o que há de mais valioso em mim é ser alguém que foi alcançada pelo amor de Deus e por causa disso, por descobrir quem me fez, quem me criou, quem mora em mim, é que eu posso, de alguma forma, ajudar pessoas, contribuir para que a vida delas seja mais fácil, mais tranquila. E nós sabemos que Mogi das Cruzes hoje, né, tem o privilégio de ter você defendendo essa causa sobre o autismo. E eu queria que você contasse para nós um pouquinho de como que surgiu, né, essa questão do autismo, quais são os projetos que existem, que já foram feitos através da sua pessoa mesmo, né? Então, o que que você levantou aí como bandeira? Mas começando falando sobre o Cris. Então, como você descobriu? Como que começou a parte do instituto? A gente vai falar um pouquinho sobre o instituto hoje, né? Sobre todas essas questões. Em 2012, eu comecei a desconfiar que o Christian tinha algo diferente. Ele falava, mas não se comunicava, são coisas distintas. Ele falava muitas palavras, eu até anotei, deram 50 palavras, mas não formava frase. Eu passei por uma profissional, contei o que estava acontecendo e ela, não, acho que você tem que estimular mais um pouco. Conversei com a pediatra e falei, e até citei, porque no passado, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha acesso à informação. E nessa época, nós já podíamos ir ali no Dr. Google consultar, e foi o que eu fiz. E, na verdade, essa fono, ela me instruiu a usar um material chamado PEX. E quando eu fui entender o que era essa PEX, eu descobri que era um material para estimular a comunicação por meio de figuras, de imagens. E eu vi que essa comunicação era para autistas não verbais. E aí começou a minha jornada, pediatra, neuropediatra, esperei meses até que eu pudesse conseguir uma consulta com o neuropediatra para ele me dizer: é impossível que o seu filho tenha autismo. Só que mãe tem uma graça divina, nós temos uma sensibilidade, uma intuição, uma percepção para saber que não tá no caminho que deveria estar. A mãe percebe e eu até incentivo que as mães carreguem isso consigo e não abram mão da sua percepção, da sua intuição. Pode ser a pessoa mais graduada. Se você tem a sua pulga atrás da orelha, confia. Isso é instinto, isso é de Deus, é um dom. E eu não fiquei satisfeita com aquela informação, é impossível que ele tenha autismo. E continuei nessa busca, e eu lia na internet outras mães dizendo: olha, se o médico falar exatamente o que eu ouvia, que você tá louca, se todo mundo dizer que o seu filho está com esses atrasos porque ele é mimado, porque você não tem um outro filho, porque ele ainda não está na escola, não pare com isso, continue a sua busca. Até que eu voltei nesse neuro e falei: doutor, eu quero o encaminhamento para as terapias, porque eu também li esse relato de outras mães. Eu só fecho o diagnóstico aos 5 anos, não sei o quê, que também era uma prática de 12, 13 anos atrás. Ainda não havia a lei do autismo. E Uhum. dessa forma, ele me deu o encaminhamento para essas terapias e o Christian começou a fazer tudo. E onde começou todo o meu movimento? Quando eu chegava nessas clínicas, eu me deparava com famílias com uma situação parecida comigo, mas muitas em uma condição muito mais desafiadora que a minha.
Porque eu era casada, eu tinha o meu marido ao meu lado, eu tinha um pai ali com o meu filho, me ajudando em todas as questões. Eu era alguém que tinha essa segurança que ter a fé, né, que ter o Sim. Espírito de Deus habitando em nós nos dá. Eu era cercada por pessoas, ainda que não familiares. Nessa época nós morávamos em outro estado, longe da família, mas eu tinha pessoas que eu podia contar. E eu Uhum. via essas mães sozinhas, desesperadas. Algumas delas tinham planos de saúde, outras não. Uhum. Outras estavam com a sua saúde mental extremamente prejudicada e abalada. E eu entendi que eu precisava usar aquela pequena força, porque não era que eu era Mulher Maravilha, que eu estava muito bem, que o diagnóstico não mexeu comigo. Não, Uhum. mexeu comigo, mesmo eu tendo apoio, mesmo eu tendo toda essa estrutura que eu disse, mexeu comigo. Porque não era um diagnóstico. Ai, você idealizou o filho e esse filho é diferente do seu ideal. No meu caso, não era isso. No meu caso era, tá, mas o que eu faço com uma criança que não come? Que come 5 alimentos. Meu Ele foi Deus. um bebê que se alimentou muito, que mamou, né? Aham. Eu amamentei até 1 ano e meio. Quando parou a amamentação, ele se alimentava super bem, mas de repente começou a rejeitar tudo e ficou com 5 alimentos. Como que eu lido com uma criança que não come, que não dorme, que me agride, que se agride? Ele dava cabeçadas assim na parede. Com quantos aninhos isso, Marcelo? Com 2 anos. Meu Deus. Dois Uhum. anos e meio, 3 anos, isso não foi uma vez, Uhum. foram anos. A cada momento de frustração, essas crises autolesivas, elas apareciam. E fora outras, como tirar a roupa, porque 90% das pessoas, não só crianças, dentro do espectro do autismo, ela tem algum tipo de disfunção sensorial. Uhum. E aí, todos os sentidos são prejudicados de alguma forma, seja o paladar, seja a audição, seja o olfato, seja o tato, seja a própria percepção, que é aquele sentido que é esse que a gente faz esse exercício de abrir e fechar Uhum. os braços. E quando você tá com alguma roupa, algum acessório que te impeça, isso causa uma grande sensibilidade. E nós tivemos a fase, isso já morando em Mogi, que era inverno, diferente do local que ele nasceu, muito frio, e ele simplesmente não usar blusa no inverno. Puxa. E aí uma terapeuta ocupacional de São Paulo, ela até me sugeriu usar umas mantinhas, porque a Uhum. mantinha, ela só vem por cima do corpo. Não sufocando ele, né? Então são muitas coisas, não é uma coisa. Não Por foi isso fácil. não foi fácil. Mesmo tendo o suporte do teu marido, das pessoas, né, da igreja, igual você falou, porque tinha ali Sim, toda essa questão da fé das pessoas, e mesmo assim não foi fácil. Então imagine para as mães que não têm esse suporte, igual você falou, sim, mãe solo, porque às vezes tem esse diagnóstico. Eu vi alguns dados estatísticos que diz que quando descobre-se o diagnóstico, alguns pais não permanecem ali com aquela mãe, sim. né? E em contrapartida, outras que não aceitam e outros que já não tinha, né? Teve o filho, mas já era uma mãe solo, enfim. Então não foi fácil. Não é fácil, Não na foi verdade. fácil, mas vale dizer que, embora eu tivesse toda a estrutura que eu falei, eu também sofri. Eu não sei se a palavra é abandono, mas as pessoas também nos culpam. Mesmo tendo todas essas pessoas ao meu lado, muitas também me culpavam. Uhum. E vou abrir um parênteses até para dizer essa questão espiritual. Muitas pessoas insinuavam que eu devia ter algum tipo de pecado e por isso que o meu filho nasceu com uma deficiência. Poxa. Ou eu deveria fazer um jejum e uma oração para que aquela maldição fosse embora. Ou ainda
que eu era extremamente protetora e por isso que ele estava com atrasos do desenvolvimento. Então, Triste esse excesso de religiosidade, né? Quando, exatamente. na verdade, dentro disso, você pegou isso de alguma forma e transformou num propósito, né? Porque a partir daí você conseguiu sentir a dor de outras mães, né? Com essa questão do autismo, que talvez você nunca estaria nesse mundo hoje se você não tivesse passado por isso, porque a gente se torna especialista naquilo que é a nossa dor, né? E conta para nós da onde veio essa questão de fazer com que as outras pessoas tenham facilidades, passe por isso de uma forma assistida, né? Da onde que surgiu tudo isso? Então, você teve esse diagnóstico do CRIS, mas você não ficou só no seu mundo, né? Você começou a ajudar outras mães, você escreveu o livro que tem orientação, você abriu as portas da igreja, você fez movimentos. Me fala de onde surgiu isso, em que momento? Falando até sobre propósito, como você citou, vale dizer que os desafios das nossas vidas, eles não são para nos matar, não são para nos destruir. Eles são para nos dar uma nova perspectiva, são para redefinir a nossa missão. Até 28 anos, que foi a idade que eu fui mãe do Cris, e ali tendo o diagnóstico mais ou menos aos 30 anos, a Marcela andou por uma estrada, a Marcela teve valores e olhares para outras causas, e a partir dos 30 anos, mais ou menos, eu passei a enxergar, eu fui redefinida para esse momento, para essas pessoas. Então, surgiu basicamente disso, de ver a dificuldade que pessoas enfrentavam, e alguns casos específicos me chamaram a atenção, como, por exemplo, aquelas mães já com uma idade avançada, onde os seus filhos são adultos, onde os seus filhos não tiveram acesso a todo esse suporte na fase de criança. E quando não tem essas intervenções desde cedo, óbvio que isso não é uma regra, mas também existe um dado que, se isso não acontece lá na primeira infância, a chance dessa criança ter autonomia e independência é menor. Então, eu vi mães já com uma certa idade, com seus 60 anos, e os seus filhos autistas adultos, e essas mães precisando até institucionalizar esses filhos, porque não tinham mais condição de conviver no ambiente familiar, porque os seus filhos ficam muito fortes, agressivos, essa mãe já não consegue dar a atenção que ele precisa, enfim. E eu entendi que, mesmo sendo alguém humana, dava para contribuir de alguma forma. Foi aí que nós abrimos uma unidade do Instituto Ativar aqui em Mogi das Cruzes. O Instituto Ativar existe desde 2012. O Instituto surgiu para atuar mesmo em defesa dos direitos sociais de toda pessoa, de toda a população, e na unidade de Mogi das Cruzes, com essa ênfase da pessoa com deficiência, da pessoa autista e os seus familiares, porque a gente entende que eles são alvos desses mesmos direitos, dessa mesma necessidade mesmo Sim. de serem assistidos, até porque, Tati, tem um dado muito interessante. A rotina da mãe de um autista é como um soldado em batalha. Meu Deus. Nessa fase de hoje, eu não vivo isso. O Uhum. meu filho já tem 13 anos, ele já aprendeu a lidar com as suas frustrações. Obviamente que em momentos pontuais isso acontece, mas naquela fase dos 2 aos 7, 8, foi muito desafiadora. Ele se agredia, ele me agredia, como eu falei lá no início, ele não comia, ele não dormia bem. E teve uma situação bem chocante, mas que eu quero dizer para saber que
até pessoas com estrutura, elas precisam de suporte. Em algum momento, elas podem atingir o ápice da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Isso já aconteceu comigo. Em uma situação, eu estava saindo de um local, era para o meu marido ter voltado, ele não voltou, eu precisei voltar de transporte público, e ao tentar atravessar a avenida com o Christian, com ele, assim, Segurando, né? segurando nas mãos dele, ele fazia força para soltar as minhas mãos. E a intenção dele era se jogar ali, E era uma porque avenida. era uma avenida muito Meu movimentada. Deus. Porque essa característica é muito presente em autistas, esse impulso de se agredir, de acabar com aquela frustração. E não mede as consequências, não tem essa Exatamente. noção, Muitos seria? deles não têm noção do perigo, muitos deles, por causa do transtorno do processamento sensorial, não têm a sensação de dor. Enquanto para mim bater a cabeça vai doer muito, vai machucar muito. Para alguns autistas, não são todos, obviamente, porque cada autista é único, isso eles não sentem. Então, naquele dia que eu tentei atravessar, enfim, quando eu cheguei num outro lugar, e não era só que ele fazia isso, ele reclamava, ele gritava, ele se mordia. Eu tive o ápice desse meu desespero e eu dei um grito no meio da rua. Eu não gritei com ele, eu gritei para Para extravasar. extravasar no ápice do meu estresse, enfim. Então, pessoas, mães, precisam do apoio da sociedade. Mães não precisam de julgamento, não precisam, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Ah, o seu filho é assim por isso e por aquilo. Por exemplo, é muito comum que em espaços públicos a gente veja uma criança jogada no chão. E qual é o primeiro pensamento? Que Mãe, mãe né? fraca, que mãe que não educa. Não, essa mãe, ela tá tão perdida quanto qualquer outra Isso pessoa. quando essa mãe ainda sabe do diagnóstico, né? Porque eu já presenciei, enfim, tô na área da educação, às vezes tem mães que não aceitam que precisa procurar uma ajuda, que o filho dela tá tendo alguns traços, né, na questão de comportamento e tudo mais. E às vezes ele faz isso e aí de fato encaram dessa forma, né? Quando na verdade teria que ter um tratamento diferenciado, porque é uma crise, não é uma manha, né? Aquela mãe não sabe como lidar, ou já tentou, igual você falou, né? Então não dá para banalizar. A gente não sabe da situação às vezes, né, Marcelo? Sim, eu falo muito que a sociedade ela precisa se tornar agentes de inclusão. Todo ser humano precisa de inclusão em diferentes áreas, em diferentes momentos da vida, e essas mães, elas não precisam de julgamento, de exclusão, elas precisam de inclusão, do nosso apoio. Ao ver uma cena dessa, não julgue, ofereça ajuda. Pode ser que a sua ajuda ela não aceite, porque ela Não também tem não sabe o como, que né? fazer e você também não, mas seja empático. Sim. E Antes dela ser mãe, ela é uma mulher, né? Igual você está falando, quantas vulnerabilidades. Aí eu vou puxar até para o meu lado, para minha linha de pesquisa, que hoje no mestrado eu estou atuando com mulheres, então mulheres em vulnerabilidade que possuem intromissão familiar por conta de dependência financeira. Já é um ponto, porque a mulher, de fato, é mais frágil do que o homem. Segundo ponto, ela precisa ali ser a base para essa criança, né, que vai se tornar um adolescente, que vai ser um adulto, que talvez até como adulto se torne dependente, como você falou que às vezes precisa ir para algum lugar, essa mãe, né, vai ficar com mais idade, e às vezes ele precisa de um cuidado ali com uma extensão maior. E olha toda essa preocupação e às vezes não tem esse olhar para a mãe, né? O que que a gente oferece hoje de política pública, de tratamento psicológico, de terapia, para dar suporte para essa mãe aguentar? Igual você falou, você tinha o suporte, você tinha as pessoas e você se viu no momento de extravasar. E você extravasou, e que bom. E quantas não fazem isso, mas internaliza tudo isso, né? Então, é um olhar aí para essas mães também. E hoje o Instituto ele também cuida dessas mães, então ele cuida dessas crianças, recepciona através das ações, cuida dessas mães também.
e cuida, dá um assistencialismo para essas famílias através de cesta básica, tudo isso que você estava falando. Quais são as ações que você já fez em Mogi das Cruzes? Eu lembro que você falou sobre o café, falou sobre ações com ozônio, falou sobre ações de caminhada. Fala um pouquinho do que já foi feito no Instituto para que as pessoas saibam que existe ali um suporte caso elas precisem, né? Uma vez que a gente falou também que é demorado toda essa questão do diagnóstico, de ter um atendimento de saúde ali através de um médico, de uma especialização e tudo mais. Hoje existe o Instituto Ativar em Mogi que pode dar esses primeiros direcionamentos para essas mães, para esses familiares, certo? O que a gente faz? O café, como você falou, é um café aberto para toda a comunidade. A gente colocou o nome Café com Familiares TEA, que é a sigla do transtorno do espectro autista. É aberto, então, nesse café nós recebemos sempre um palestrante para nos instruir em alguma área específica, seja das intervenções com a criança, seja dos direitos, seja de criação de políticas públicas. E nesses cafés, essas mães podem falar, essas mães são assistidas no sentido de serem ouvidas por quem vive a mesma situação. E aí o que a gente já promoveu especificamente, primeiramente para essas mães, tarde de cuidados ali, maquiagem, cabelo, unha, massagem. Questão dos cuidados, é um momento ali para alegrar, mas a gente sabe que isso é mais profundo. Então, atendimento psicológico, essa questão mesmo da parte de assistência alimentar com cestas básicas, a informação, que é importantíssima, porque muitas famílias sofrem porque não têm o conhecimento, não sabe qual é o próximo passo, não sabem quais são os seus direitos. Até questão jurídica, vocês têm, né? Já ajudou algumas famílias, igual você estava falando, né? Sim, nós temos uma advogada que já fez diversas ações, tanto para conseguir o LOAS, que é o benefício do governo para a pessoa com deficiência, tem toda uma questão de estar adequada nas exigências lá do governo, então do consegue um INSS. recurso, mesmo que não, às vezes não é um valor significativo dentro do cenário do gasto que tem, né? Sim, é um benefício, mas é difícil a menos que a mãe não tenha renda nenhuma, porque é 164 por familiar da casa. Então, essa renda. Então, geralmente quem consegue é quem não está trabalhando mesmo. Tá. Então, essa advogada né, que faz parte do projeto, ela já fez ações como essa, ações de pedido de acompanhante especializado para a escola, ações para pedido de medicação. Bacana. Outra coisa é suporte para essa mãe até o ambiente que o filho está, por exemplo, está tendo problema na escola. Muitas vezes nós já fomos até a escola como instituto para ali entender como a gente pode ajudar. Que bacana. Enfim, pedidos de transporte público. Legal, então essa conscientização acontece sempre nesses cafés, que vem alguém para trazer um pouco de conhecimento sobre, né, desmistificar tudo isso que às vezes a informação não chega. E aí você fez essa ação com ozônio, onde você foi em outros bairros de Mogi também. O que esse ozônio faz? O que tem essa ligação? Então, os óleos também, né, que tem. Dentro de todas as ações que o Autismo Mogi das Cruzes realiza, nós temos um projeto chamado CRI. Esse projeto atende crianças e adolescentes. Adolescentes foi em uma outra edição. E com os adolescentes foi oferecido a neuropediatra, que é a doutora Fernanda Moro, a nutrição
porque a gente sabe, né, que 90% das crianças ou adultos autistas possuem alguma disfunção intestinal. Então, o nutricionista tem esse papel de cuidar da alimentação e também a questão da seletividade alimentar, que é muito presente. Fora isso, assistência jurídica, como eu falei, a ozonioterapia, que é feita uma avaliação e identificado que essa abordagem pode ajudar. E aí, isso a gente já realizou tanto com esses pacientes específicos do projeto, que vão até o nosso local de atendimento, que é aqui no bairro do Socorro, como também em Quatinga, que é um Que bairro legal. mais carente. Vocês iam até lá. Nós íamos até lá, tanto com essa profissional, como também com assistência jurídica, Que assistência massa. social, oferecendo cestas básicas, enfim, a Bacana. informação. Ali nós fazíamos rodas até de conversas para que a gente pudesse entender qual era a necessidade. Tinha esse momento de escuta. Sim. E também você trouxe algumas datas específicas aonde aconteceu a caminhada, né? Nesse último ano de 2023, teve a caminhada onde teve em torno de 500 pessoas, né? Para trazer essa conscientização, essa inclusão, né? Com equidade, que é diferente de igualdade, tratar da maneira que precisa ser tratado, né? E se adequar. Como que funciona, o porquê dessa caminhada, foi fácil, não foi? Tem pessoas que te ajudam, apoiadores, patrocinadores, como que funciona, Marcelo? Nós já fizemos 3 edições da Caminhada pelo Autismo em 2029. 2009, 2019? Não, 2018, 19, aí depois teve a pandemia, não continuamos, e agora em 2023. A caminhada tem a facilidade de levar a informação rápido, porque não é só o dia da caminhada, é todo o antes-evento, o pós-evento, é um evento que dá muita visibilidade. Esses parceiros também ajudam a divulgar essa causa, porque o autismo ele se enquadra em uma deficiência não visível. E por causa disso, a pessoa autista ou seus familiares sofrem muito preconceito. Como todos esses exemplos que eu dei. A criança tem uma crise, ela é mimada, a mãe não tá nem aí. Enfim, quando a sociedade passa a entender, passa a conhecer, ela passa a ser mais empática. Então, o objetivo da caminhada é esse, é que a informação, a conscientização chegue e também a gente possa levar ao poder público, ao município, de que nós não somos poucos. Como você citou antes, nós falamos aqui, 1 a cada 36 crianças de até 8 anos estão dentro do espectro do autismo. Esse dado é um dado americano, mas na vida prática a gente vê que ele é real em todos os lugares. Além da caminhada, que tem essa visibilidade muito grande, nós já fizemos aqui no município 6 ciclos de palestras. Uau, que antecede a caminhada, certo? Então, Sim. conscientiza e depois faz o movimento. Sim, já recebemos profissionais da cidade, de outros lugares, de São Paulo e até do Brasil. Já recebemos um juiz, agora em 2023, no mês de abril, nós fizemos, e o doutor Joia Perini, ele esteve no nosso ciclo de palestras, ouvindo as nossas questões, contando um pouco das ações que chegam ali na vara da infância e juventude, e isso é muito positivo, porque a gente passa a formar uma rede de pessoas que abraçam a nossa causa. O impacto dessas ações, ele é muito bom, porque não é só, a família já está mergulhada nesse mundo e já entende tudo. Não, a pessoa comum,
o cidadão comum também aprende. E é esse o nosso objetivo. Sim. Não é só que o poder público nos ouça, não é só que a escola se prepare, mas é que aquele funcionário da padaria, aquele padeiro, aquele porteiro de um prédio, aquele aluno de uma escola ouça as nossas coisas, as Sim. nossas questões, Sim. que aquele obreiro da igreja aprenda, ou aquela pessoa, enfim, que vai ser a babá de uma Ou aquela criança. pessoa que vai receber alguém em lugares comuns, igual você falou, num O restaurante, num caixa do hotel. supermercado. Todos os lugares têm a necessidade de ter essa conscientização, né? Todos os Exatamente. lugares precisam incluir estas pessoas. Porque no passado as famílias autistas elas ficavam enclausuradas. Existem imagens assim fortíssimas de mães que chegavam até a acorrentar. Meu Deus. E Não, não por nada, mas às vezes até para achava que estava proteger, incomodando. para Essa não sensação de incomodar. incômodo. Na verdade, a gente que tem que se adequar, né? Não, também para não incomodar a sociedade, mas até na tentativa de proteger essa Puxa. pessoa, Uhum. porque ela pensava assim, se ele não ficar num ambiente isolado, enclausurado, ele vai fugir, ele vai se agredir, ele vai quebrar a casa. Então eram pessoas que não tinham convívio com a sociedade. E Uhum. hoje elas têm, nós não somos só cidadãos de papel, nós temos direitos estabelecidos nas leis, que Sim. é de ser matriculado numa escola, que é de ter a vaga do balé, do judô, porque antes uma mãe procurava uma atividade como essa e as academias, as escolas diziam: ah, não, mas ele tem autista, nós não somos preparados, ele é autista, nós não estamos preparados para isso. Essa frase ela já caiu, Sim. porque se não está preparado, vai se preparar. É Uhum. melhor que diga: olha, eu não sei nada, O mas que eu eu estou aqui faço, de né? coração aberto para aprender. Sim, e legal até esse ponto que você falou, porque nós estamos usando dados americanos, ou seja, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, nós não temos pesquisa, eu vou falar hoje, né, de novo puxando aqui, porque eu tô num ambiente acadêmico hoje fazendo mestrado. E nós não temos dados estatísticos, pesquisas para a criação de políticas públicas efetivas. Então, eu vou implantar algo, eu vou criar uma lei, mas da onde vem essa base? Às vezes do achismo, às vezes de um dado específico, mas nós não temos uma base científica, um qualitativo, um quantitativo de quantas pessoas tem, quantas pessoas precisam, porque esse número deve ser muito maior, né? E também, se a gente fosse comparar com outro país, a estrutura é diferente. Então, nós precisamos que essa área seja estudada, seja, né, um olhar mais carinhoso para a pessoa com deficiência, para o autismo, porque hoje no meio acadêmico, qual o percentual de pessoas que conseguem fazer um ensino superior, que tem toda essa assistência, né, para poder ter o suporte para cursar? Hoje, eu falando no âmbito acadêmico, eu tenho um colega que é autista, mas que as pessoas não sabem lidar. E aí, quando alguns profissionais, falando da área da educação, foi procurar especialização e tudo mais, na nossa cidade não oferece, não tem um curso para isso, né? Tá começando a ter esse olhar e criando. Tava falando com um colega que tá fazendo uma extensão na SPM com essa parte de inclusão, acessibilidade. Então, tá criando-se agora e tudo isso. Então, as pessoas às vezes, poxa, eu não sei lidar, mas aonde que eu procuro isso também? É uma demanda que não tem. Aonde eu vou estudar sobre? Uma das coisas que você falou é, cada autista, ele é único, né? Mas tem a maneira de abordar, tem as leis que respaldam, e tudo isso a gente precisa trazer à tona, e o Instituto está trazendo isso, está trazendo essa informação, né? E aí, dentro de tudo isso que o Instituto está trazendo, o Ativar, você reivindicou algo que foi de extrema relevância e eu quero que você compartilhe essa história de como tudo começou, que é a Clínica Escola. Né? Então, é algo que surgiu do coração de Deus, no meu ponto de vista, para o teu coração, e essa bandeira que você levantou, né? Esse propósito que você tem, essa missão de vida,
trouxe uma transformação para a cidade. Conta para nós, Marcela, de onde tudo isso veio? Ouvir isso é de acelerar os batimentos cardíacos, porque realmente é uma história muito incrível. Em 2015, eu recebi uma matéria no grupo da família que havia sido inaugurado a Meca do Autismo. E só essa frase, ela é muito impactante. Eu fui ler essa matéria e descobri que em Itaboraí, estado do Rio, tinha sido feita a primeira clínica escola do Brasil pela própria autora da lei, a Berenice Piana, que esse ano, em 2023, eu a conheci. Ela é incrível, ela é uma mãe de autista, um autista já com seus 30 anos, e que ela ali realmente arou a terra, ela preparou grande parte do que a comunidade autista vive. Nós devemos a ela que lá atrás, quando não existia nada, ela lutou, batalhou e hoje nós temos essa lei. Então, após ler essa matéria, coincidentemente, o então vereador Caio Cunha, ele fez uma visita à nossa igreja e eu comentei com a esposa dele na época, dizendo sobre esse local e que seria muito interessante, seria incrível se a nossa cidade pudesse fazer. Eu apresentei a ele e alguns meses, algum tempo depois, não muito tempo, Santos, que já no estado de São Paulo, conseguiu ali a lei da criação da clínica escola. Nós ficamos sabendo, eu tinha alguns amigos em comuns em Santos, e eu convidei esse vereador na época para que fôssemos até lá e nós ouvimos como foi construído tudo. Aliás, não tinha um ambiente físico, como foi feito o projeto de aprovação na Câmara. E ficamos ali com aquele sonho, com aquela vontade, com aquela inspiração do que estava acontecendo. E aí, numa outra oportunidade, levamos até o prefeito de Mogi na época. Esse prefeito olhou, apreciou, e aí eu passei a falar isso. Nós já fazíamos o café no meio de toda essa história, o nosso encontro com a família Aristeia, e eu comecei a dizer isso às mães. Vamos criar uma clínica escola do autista em Mogi. Comecei a publicar isso nas minhas redes sociais, tanto é que a história está aí, para quem quiser ver, Autismo Mogi das Cruzes. E nesses cafés eu conheci mães que tinham sonhos parecidos. Uma dessas mães foi a Fátima. A Fátima, ela já tinha feito parte de uma associação que estava desativada, a Associação dos Amigos e Familiares Autistas, uma coisa assim, aqui de Mogi, a Cefa, melhor dizendo. E ela também tinha apresentado um projeto na Câmara muito parecido com a clínica escola. Então ela veio, a Fátima é um presente de Deus na minha vida, e ela veio nesse momento onde uniu-se ali sonhos, esperanças, forças e fé. E aí nós levamos isso a outras pessoas, ao vereador Marcos Furlan, e até que eu, como uma mulher de fé, disse a esse então vereador Caio Cunha: quando você for prefeito, faça a clínica escola. Ele colocou isso no plano de governo, eu profetizei na vida dele isso. E em 2020 houve uma situação com um político e ele destinou 2 milhões para a construção da clínica escola. Uau! E quanto que você tinha para esse projeto? Nada, só a fé. Só a fé, uma pessoa absolutamente comum como qualquer outra. De fato, a fé move montanhas, né? Mas de fato alguém que tem o Espírito de Deus. Uau! E quando a gente entende, porque quando você sabe de quem você é filha, você sabe o motivo de você estar aqui. Então, e é uma história digna de contar para os filhos, para os netos. Visão gera recurso, né, Marcela? Exatamente. Deus te deu esse propósito, Deus te deu um sonho, tudo aquilo que, né, lá no começo a gente estava falando das dificuldades e tudo mais.
se tornou, na verdade, um sonho que está se realizando aí, né? Que teve um grande percentual do teu sonho pessoal aí se tornando a nível cidade. Às vezes o nosso problema pode ser o problema de muitas pessoas, mas como solução. Você trouxe uma solução, né? Exatamente. Hoje a clínica escola existe, não é mais um projeto no papel, não é mais uma possível ideia, né? Naquela época foi uma ideia que eu dei a eles, mas hoje ela já está lá. E em breve começarão os atendimentos, é um local maravilhoso e nós podemos participar de toda a construção, dizendo: olha, façam um ambiente com acústica, porque para o autista estar num ambiente com barulho pode prejudicar, façam a iluminação indireta, porque conviver ali com aquela claridade, enfim, a iluminação indireta ela é nas laterais. Então, tudo que foi pedido ali foi colocado, ficou um ambiente muito, muito extremamente estruturado. E agora a nossa expectativa é de que muitas famílias possam ser atendidas, os filhos, os familiares, enfim. Então, hoje a clínica escola já saiu do papel, já está aí engatilhado, os atendimentos estão previstos para 2024, é isso? Exatamente. Então, Mogi das Cruzes vai ter uma clínica escola. Sim. Que máximo, gente, é isso. Então, o primeiro ponto é visão gera recurso, né? Você acreditou naquilo. A nossa dor pode ser o antídoto para muitas pessoas, né? Eu acho que fica aí. Nós precisamos, de fato, mensurar, ter um planejamento. Você teve ali a questão da base, foi para o Rio de Janeiro. Como é o nome da cidade? Itaboraí. Itaboraí, e teve, né, ali o planejamento, os dados estatísticos, a gente ainda não tem um levantamento, mas temos fé que teremos pesquisadores na cidade que vai levantar tudo isso, ver quantas pessoas estão sendo atendidas, ver qual é o melhor caminho, porque a ciência precisa estar ali dando esse suporte, né, mas eu acredito muito que a fé é o que move tudo, né, a ciência vem só para ajudar. E aí, dentro de tudo isso, Marcela, o- eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho esse conhecimento. Como que eu consigo encontrar o Instituto Ativar? Aonde vocês estão? Tem aqui o livro da Marcela, né, pessoal? Qual é o nome do seu livro? Aonde eu encontro? Fala um pouquinho. Eu sou uma psicóloga, quero ajudar. Eu sou um neuro, quero ajudar, né, no Instituto Ativar. Aonde eu te encontro? Aonde eu encontro para fazer essa ponte? Hoje nós estamos falando de sociedade, né, da questão de igreja, escola, instituições, empresas. Eu sou uma empresa, eu quero patrocinar esse projeto. Eu quero que você venha dar uma palestra na minha empresa. Eu quero que você venha dar uma palestra na minha instituição de ensino. Onde eu te encontro? Quais são suas redes sociais? Eu pode me encontrar através do @autismo Mogi das Cruzes ou @Marcela de Lourenco. O Instituto já esteve em algumas empresas aqui em Mogi das Cruzes, a Mogi Mater, a Gerdau, levando essa informação. O livro, ele dá um direcionamento para que todos os setores da sociedade entendam que essa pessoa pode estar ali, mas como fazer com que essa pessoa não esteja só de fato? Estar matriculada na escola não significa que ela está incluída na escola. Então, eu abordo a inclusão na escola, a inclusão em espaços de saúde, a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão em igrejas. Só visitar a igreja não significa de fato que ele foi incluído. Como ele foi incluído? Se ele teve acesso à Bíblia, já que todas as crianças têm, ou adultos, se ele teve acesso a, por exemplo, ao batismo, já que todas as pessoas podem, que querem, que entendem isso,
por que não o autista ou o cadeirante ou qualquer outra deficiência também fazer parte disso? O livro é um treinamento. E essas ações fora, né, do ambiente igreja, elas são realizadas pelo Instituto Ativar, em todos esses locais que eu falei. E a pessoa pode ir até o café, que acontece uma vez por mês, todo terceiro sábado do mês, somente agora nas férias, dezembro e janeiro, que não vai acontecer. Mas Na Avenida São Paulo, Avenida São Paulo, número 33, no bairro do Socorro, Mogi das Cruzes. Mogi das Muito Cruzes. bom. Então é isso, Marcela. Muito obrigada, né? As minhas redes sociais é Tatiane Facilitadora, se vocês precisarem, né? O meu foco é mulheres em vulnerabilidade, e aí entra, né, nesse gancho do que a Marcela tá falando, essas mães, né? Essas famílias que estão ali. Então, se você é mulher, está em algum estado de vulnerabilidade, não se esqueça, o 180 é o número que dá o suporte para você sair dessa situação. O 190 é o número que dá suporte para você conseguir um auxílio, né, de socorro. Mas o Instituto Ativar, como a Marcela falou, tem diversas frentes. Então, tem mulheres, sociedade, assistencialismo de cestas básicas, tá no Amo Sertão, tá na África, tá em diversas frentes, né, Marcela? Então, Sim, se você de fato precisa de algum auxílio, o Instituto Ativar, ele pode te ajudar. Ele tá com esse braço em Mogi das Cruzes, com a questão do autismo, da pessoa com deficiência, mas nós queremos de fato ajudar pessoas. Então é isso, gente. E é isso, Marcela. Obrigada. obrigada. Contem comigo, eu estou à disposição. É isso.